Olá, pessoal. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel Quintanilha e agora nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a inauguração do regime especial de atualização e regularização patrimonial, o REARP. O REARP é uma novidade trazida pelo governo federal com a publicação da Lei 15.265 de 2025. O REARP ele traz dois escopos diferentes. É importante lembrar que esse regime ele pode ser muito positivo para as empresas e pessoas físicas que detenham imóveis, mas também para aqueles que efetivamente tenham bens no exterior e precisem regularizar esses bens aqui no Brasil. O REARP, então, ele permite que efetivamente o contribuinte se beneficie com as regras da lei. No Brasil, não é possível a atualização do valor dos imóveis que estejam lançados no imposto de renda. Ou seja, você, no momento em que adquire o imóvel e declara ele no seu imposto de renda, você não pode mais atualizar esse valor. Ressalvada a hipótese em que você faça obras nesse imóvel. Caso você efetivamente faça ampliações, construções, caso você reforme esse imóvel, você pode utilizar as despesas com essas novas obras para atualizar o valor do bem. A verdade é que a maioria dos contribuintes não faz isso. A maioria dos contribuintes deixa de lado essa possibilidade, por N motivos. Quer seja porque o pedreiro não emitiu nota, quer seja porque alguns materiais você também não teve acesso à nota fiscal. Então, no final das contas, no momento da venda, o contribuinte acaba sendo obrigado a pagar um ganho de capital de valor muito elevado, que varia de 15 a 22,5%. E é aí que entra o REARP. O REARP ele traz uma possibilidade muito positiva para que empresas e pessoas físicas que sejam proprietárias de imóveis possam atualizar o valor do bem. Por que falar de REARP nesse momento? A defasagem entre o valor histórico do imóvel e a declaração de imposto de renda da pessoa física e o valor de mercado, como eu disse, ela é uma realidade que existe no Brasil. A valorização imobiliária, então, ela aumenta artificialmente o ganho de capital na venda. A grande verdade dos fatos é que o imóvel, conforme ele vai valorizando com o tempo, ainda que você efetivamente nada faça nele, faz com que você pague o imposto lá na frente, no momento em que você se desfizer desse bem. O REARP, então, ele traz a possibilidade de você atualizar o valor do imóvel no seu imposto de renda, pagando 4% de imposto sobre o valor do bem, sobre a diferença entre o valor atualizado e o valor que está declarado no seu imposto de renda. E isso pagando 4% de tributação definitiva. O prazo de adesão é bastante curto e esse é um ponto que tem que ser efetivamente analisado pelos contribuintes. É necessário que o contribuinte fique atento ao fato de que são só 90 dias contados da publicação da lei para que haja essa adesão. Mas o que é o REARP? Bom, é o regime especial de atualização e regularização patrimonial. Você pode trazer o valor do imóvel do passado para o valor presente e, além disso, você pode regularizar patrimônio, regularizar bens que não tenham sido declarados. Veja, é possível que você atualize bens imóveis e bens móveis sujeitos a registro.
Você não vai poder atualizar o valor do seu veículo, mas você vai poder atualizar, por exemplo, o valor da sua embarcação, da sua aeronave, que efetivamente são sujeitas a registro, e é possível que você, então, pague o ganho de capital na alíquota de 4%, reduzindo o seu risco futuro. É possível também você regularizar bens lícitos não declarados. Veja, se você tem bens que efetivamente não foram declarados no seu imposto de renda, mas você tem o interesse de regularizar esses bens, você pode efetivamente fazer essa regularização, mas nesse caso você vai pagar 30% sobre o valor desses bens. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas apesar dos 30% parecerem um valor elevado, eles podem ser uma solução muito interessante para aqueles que mantêm bens não declarados, porque efetivamente a tributação do imposto de renda com multa vai ser muito superior caso haja a identificação desses bens pela Receita Federal. Os bens poderão ser objeto do REARP, do Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, se forem adquiridos até 31 de dezembro de 2024, tá? É importante, o que eu vou falar aqui é direcionado para a pessoa física, mas o REARP também permite a atualização por meio de pessoa jurídica. A pessoa jurídica também pode fazer essa atualização. Primeiro, a pessoa tem que ser residente no Brasil em 31 de dezembro de 2024. Se a pessoa não for residente no Brasil em 31 de dezembro de 2024, efetivamente não pode aderir ao REARP. O imóvel tem que ser adquirido também até essa data. E ele já tem que estar declarado no imposto de renda do contribuinte. Caso o imóvel não esteja declarado no imposto de renda, não cabe a adesão ao REARP. A origem dos recursos utilizados para aquisição tem que ser lícita, portanto, aquele que efetivamente auferiu essa renda de forma ilícita e adquiriu bens, não poderá se aproveitar da atualização do REARP, tá? E aí você vai ter que ter uma avaliação idônea para atualizar valor de mercado. Ah, Gabriel, eu não posso chutar o valor? A resposta é não. Você efetivamente precisa ter um laudo de avaliação de um especialista, de um corretor de imóveis, que efetivamente vá assinar e dizer quanto vale esse bem. E a partir daí, você fará a sua atualização. Não é um chute. A Receita Federal pode sim te fiscalizar caso você queira jogar a um valor superior, já prevendo uma valorização futura. Quais são os benefícios dessa atualização a 4%? Bom, primeiro que a alíquota é reduzida e definitiva. Se você tem um imóvel hoje declarado no seu imposto de renda a 100 mil reais e esse imóvel vale a mercado 900 mil reais, você pagaria um ganho de capital de 15% no momento da venda. Portanto, com o REARP, você vai pagar só 4%. 4%. Então, o benefício ele é de fato muito grande. Você passa a atualizar o valor desse imóvel no seu imposto de renda e o patrimônio então passa a refletir o valor real nas declarações. Isso obviamente vai facilitar o planejamento sucessório, isso obviamente vai facilitar o planejamento societário, caso venha a acontecer. E é importante lembrar que o pagamento tem que ser à vista, tá? O pagamento tem que ser à vista. E muita gente então me pergunta, mas Gabriel, beleza, eu vou fazer sim o REARP, mas se eu tiver um imóvel na pessoa física, eu também não tenho benefícios para não pagar o ganho de capital? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque o artigo 40 da Lei 11.196 de 2005, ela traz dois fatores de redução que reduzem o ganho de capital
É uma matemática um tanto quanto complexa, mas é possível você reduzir sim o impacto do ganho de capital. E além disso, o artigo 18 da Lei 7713 de 88, ele prevê a isenção do ganho de capital para imóveis antigos, né? E a redução paulatina dali em diante. Então, se você, por exemplo, adquiriu um imóvel até 1988, até a Constituição, você tem uma redução de 95% se a aquisição foi até 1970. E antes disso, você tem 100% de isenção do ganho de capital. Se o imóvel foi adquirido entre 1975 e 1988, você já tem uma redução de 70%. Portanto, não faria sentido você aderir ao REARP, tá? Ah, bom, o fato é, esses fatores de redução são então muito favoráveis quando os imóveis são muito antigos. Imóveis adquiridos recentemente, você não vai ter um fator de redução tão relevante. Agora veja, quando a gente fala do REARP, é importante lembrar que vai existir uma carência. Você terá uma carência de 5 anos para alienação do bem após a adesão. Ou seja, bens imóveis que você inclua no REARP, bens móveis que você decida atualizar a base de cálculo do imposto de renda, você efetivamente não poderá vender antes de 5 anos. Caso você o faça, você efetivamente terá que pagar o ganho de capital, claro, descontados os 4% que efetivamente já foram pagos, tá? Então, é um cálculo que você precisa fazer para saber se efetivamente vale a pena essa adesão. Um outro ponto importante é com relação a bens móveis sujeitos a registro, tá? Você tem uma embarcação, você tem uma aeronave e você quer aderir ao REARP. Você tem uma carência de 2 anos para a alienação desse bem, tá? Você tem uma carência de 2 anos para a alienação desse bem. Chama atenção que esses prazos de 5 anos e de 2 anos, eles não se aplicam, por óbvio, né? No caso de herança ou partilha em divórcio, partilha em encerramento de união estável, tá? Então você aderiu ao REARP hoje, atualizou o valor do bem, pagou os 4% e efetivamente vem a falecer, não há a exclusão do benefício caso o falecimento ocorra dentro do prazo de 5 anos, o que também não vai acontecer se for com bens móveis dentro do prazo de 2 anos. Então, fiquem atentos, esse é um requisito muito importante que tem que ser levado em consideração, tá? Então, peraí, o REARP vale a pena? O REARP vale muito a pena. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabela que vai demonstrar o quanto o REARP vale a pena, o quanto vale essa adesão. Se levarmos em consideração a atualização de 4% no momento da opção, você pagaria agora esse valor. Esse é o inconveniente. Peço desculpas aqui. Esse é o inconveniente, tá? No caso do regime padrão de ganho de capital, se você não quiser aderir ao REARP agora, você vai pagar o ganho de capital somente na venda do imóvel, respeitado lá o prazo de 30 dias, tá? A base de cálculo é a diferença entre o valor de mercado e o custo histórico declarado. No caso do ganho de capital, do lucro imobiliário, a base de cálculo é muito parecida, só que tem um ajuste que é por esse fator de redução, que ele fica em torno aproximadamente ali de 2 a 5% por ano. É uma equação que tem que ser aplicada, tá? É, Bom, você leva em consideração, no caso do REARP, a atualização do custo, né, de aquisição. Uh, o novo valor do custo de aquisição passa a ser o valor de mercado declarado, e além disso, é importante lembrar que no caso do ganho de capital, o custo permanece original,
salvo nas hipóteses específicas. A carência é de 5 anos, no ganho de capital, obviamente, não existe carência para venda de imóvel, e no caso de imóvel é de 2 anos e não há carência no caso do regime padrão, tá? Não há isenção no REARP, e é importante lembrar que há isenção de imóvel único até 440 mil, há isenção se houver o reinvestimento em até 180 dias, ou seja, REARP é bom? É, mas não é bom para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje as redes sociais elas trazem informações desencontradas. Muitas pessoas estão falando, faça adesão ao REARP. Se você tem a ideia de vender o seu imóvel para adquirir outro dentro do prazo de 180 dias, você não paga imposto de renda. Portanto, você tem que aproveitar dessa isenção e não pagar 4% desnecessariamente. Como se não bastasse, se você tem um imóvel de até 440 mil, você também está isento, se for ali o seu único imóvel. Então você efetivamente não tem por que aderir ao REARP nessas condições, tá? Portanto, é importantíssimo que a gente tenha em mente que o benefício ele existe. Mas como, Gabriel? Eu vou mostrar um exemplo numérico para vocês entenderem o quanto o benefício é bom. Se o custo histórico da aquisição do imóvel com o REARP foi de 300 mil, sem REARP também 300 mil, a gente vai usar a mesma base, mesmo racional para o cálculo. No valor de mercado eu tenho 1 milhão, no valor de mercado eu mantenho 1 milhão. Com o REARP eu posso pagar 4% sobre 700 mil reais, que é a atualização do bem. Eu não posso pagar ganho de capital na atualização somente no momento da venda, tá? Somente no momento da venda. Digamos que a venda futura não aconteça agora. Eu atualizei, obviamente, vou ter que ficar 5 anos com esse imóvel. Vou ter que ficar 5 anos com esse imóvel. Não posso vendê-lo, senão eu perco o benefício do REARP. E eu vendo esse imóvel, então, por 1 milhão e 300 mil reais. Como que fica no caso do REARP? Bom, não fica. Na verdade, eu já paguei 4% sobre a atualização de 300 para 1 milhão e agora eu efetivamente vou ter que pagar somente o ganho de capital de 15%, de 1 milhão para 300 mil reais. Ou seja, nesse momento da venda, eu vou ter que pagar 15% sobre 300 mil. Então, eu vou pagar 45 mil reais de ganho de capital. No caso da venda sem REARP, eu pago 150 mil reais de ganho de capital. Por quê? Porque efetivamente eu tenho 1 milhão de reais de ganho de capital. E aí você vai falar assim, poxa, Gabriel, mas você já pagou 28 mil no REARP? Eu concordo. Você já pagou 28 mil no REARP. Só que 45 mil mais os 28, ainda assim, eu estou pagando muito menos imposto do que o ganho de capital. E aqui está o resultado numérico: 28 mil, que vai ser do REARP agora, mais 45 mil na venda, 73 mil. O IR sem o REARP na venda vai ser de 150 mil reais no ganho de capital. A economia potencial de 77 mil reais é muito relevante. Agora, veja, tudo depende do caso concreto. Não dá para dizer que efetivamente vai ser o melhor dos cenários. Por quê? Porque o melhor dos cenários depende de cada caso concreto. Depende do fato de você querer ficar com esse imóvel por mais tempo, depende do fato de você definir que efetivamente você vai comprar outro imóvel ou não, vai aproveitar da isenção. Preste bem atenção, essa questão é muito relevante. Eu tenho um imóvel, Gabriel, eu quero atualizar. Você pretende se mudar? Você pretende comprar outro imóvel? Esse é um fator muito relevante para a sua tomada de decisão, tá? Gabriel, e se o meu imóvel estiver na pessoa jurídica? Eu vou pagar os mesmos 4%? Aí a resposta é um pouco diferente. Se a pessoa jurídica fizer a atualização pelo REARP, ela vai pagar 4,8%
de imposto de renda da pessoa jurídica, mais 3,2% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, 4,8% de RPJ, 3,2% de CSLL, tá? E além disso, não, esse valor que vai ser pago, os valores relativos à atualização não podem ser considerados como despesas de depreciação da pessoa jurídica. É a questão aqui é uma regra contábil. Eu não vou poder usar isso na depreciação dos imóveis, tá? Então, eu não vou ter um benefício no momento da depreciação. Isso é um fator muito importante, que tem que ser levado em consideração. Então, assim, o REARP tende a ser vantajoso? A priori, o REARP ele vai ser sim vantajoso. Por quê? Quanto maior a diferença entre o custo histórico e o valor de mercado, maior a economia potencial. Se eu penso no planejamento de longo prazo, também vale a pena, porque eu tenho que ficar na carência do imóvel em 5 anos. Para o planejamento sucessório, isso também vai ser interessante. Por quê? Atualizar o valor facilita doação, organização de herança, reorganização societária, trazendo essa base a um valor mais próximo do mercado. E, além disso, um ponto é relevante. Eu tenho que antecipar 4%. Se o contribuinte não tiver esse dinheiro no caixa, efetivamente pode ser sim prejudicial à adesão. Pode ser sim prejudicial à adesão. Então, se você quer vender no curto prazo, não faça adesão. Se o imóvel não teve valorização, não justifica uma valorização relevante, não tem expectativa de valorização, também pode ser isso. O imóvel está numa área em que não há uma expectativa de valorização, se você analisar a ocupação da região, por exemplo, não vale a pena fazer adesão. Se você tiver uma forte chance de isenção, também não vale a pena fazer adesão, né? E se o seu imóvel estiver numa área que vai desvalorizar? Eventualmente, o imóvel pode estar numa região cuja tendência é de desvalorização, porque, sei lá, há uma ocupação irregular em volta, há uma favelização, há algum prejuízo de meio ambiente, né? Existem lugares que o mar está avançando. Enfim, se o imóvel tiver uma tendência de desvalorização, aderir ao REARP realmente é rasgar dinheiro, é jogar dinheiro fora, tá? Então, com relação à atualização dos imóveis, esses são os pontos principais. Mas eu queria também chamar a atenção de vocês que o REARP ele pode ser utilizado para regularização de bens e direitos. Lá em 2016, o governo federal lançou um programa de regularização de bens e direitos no exterior. Vários bens foram regularizados. Nós temos aqui no escritório vários procedimentos de atualização e regularização de imóveis no exterior, que foram todos bem sucedidos, tá? Agora, esse caso também é possível? É possível. Todos bens adquiridos com origem lícita, mantidos no Brasil ou no exterior, ou ainda que tenham sido repatriados por pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil, que não foram declarados no imposto de renda, ou que foram declarados com omissão, declarado a menor, declarado de forma incorreta, enfim, declarado com algum vício, efetivamente poderão ser regularizados agora. Então a lei permite que você regularize depósito bancário, certificado de depósito bancário, operações de empréstimo com pessoa física ou jurídica no exterior, quaisquer recursos, ativos intangíveis, software, know-how, marca, patente, bens imóveis que você não tenha declarado, veículos, aeronaves. Toda regularização é possível, ainda que em 31 de dezembro de 2024 não haja saldo de recursos ou título de propriedade. Então, é importante ter em mente que você tem que ter adquirido esses bens até 31 de dezembro de 2024, tá? Por que vale a pena, né? Você vai me perguntar. Meu dinheiro já está lá, a Receita Federal não viu. Para que eu vou fazer essa declaração? A verdade dos fatos é que essa declaração ela vai funcionar
para que você esteja em compliance, esteja em conformidade com a regra brasileira. Porque se você tem dinheiro no exterior não declarado, você comete um crime de sonegação fiscal. A depender do valor, existe um crime cujo tipo penal é manutenção de conta no exterior. Ou seja, se o seu dinheiro foi obtido de forma lícita, com algum trabalho que você fez, alguma remessa que você fez de dinheiro que existia no Brasil ou uma contraprestação no exterior, vale a pena você declarar, porque a Receita Federal ela tem buscado esses bens no exterior com muita frequência. E para quem declarou imposto de renda no passado, percebeu que apareceram aquelas contas ali, ainda sem saldo, mas apareceram as contas no exterior. Portanto, o momento é agora de você regularizar. E eu sempre digo o seguinte: a regularização ela tem que ser feita de forma acompanhada. Às vezes, pagar 30% nesse momento pode ser muito caro, mas se o seu dinheiro está no exterior, você consegue pegar um empréstimo com o banco depositário, pagar o empréstimo com a rentabilidade do seu dinheiro, porque você não precisa trazer o dinheiro para o Brasil, basta que você informe, basta que você regularize, tá? E como é que funciona o pagamento, né? Bom, como eu disse, a adesão ao REARP é feita no prazo de 90 dias, contados da data da publicação da lei, ah, e efetivamente o pagamento dos tributos deve ser feito em cota única ou em até 36 cotas iguais mensais e sucessivas, cujo valor não pode ser inferior a R$ 1.000, tá? E o imposto não pode ser inferior a R$ 2.000, né? Esse vai ter que ser pago de uma única vez, tá? As cotas vão ser, obviamente, atualizadas a Selic, e o contribuinte poderá atualizar, poderá antecipar essas cotas caso precise. É importante chamar a atenção que o pagamento integral do tributo, tá? Desses bens foram obtidos de origem ilícita, vai extinguir a punibilidade, caso, obviamente, o indivíduo tenha a caracterização de crime, como sonegação fiscal, manutenção de conta no exterior e etc. Tá? Enquanto tiver parcelado, fica suspensa a pretensão punitiva. Ou seja, vale a pena se regularizar, vale a pena declarar aqueles bens que foram omitidos no exterior para evitar a caracterização da prática criminosa, porque você terá a extinção da punibilidade no momento que você assim o fizer. Portanto, percebam, o REARP não é apenas um desconto de alíquota. O REARP é muito mais do que isso. O REARP é uma oportunidade que o contribuinte tem de se regularizar. O REARP é uma decisão de planejamento patrimonial. Deve ser feita a comparação com o regime padrão de ganho de capital, deve ser feita uma simulação numérica, uma análise de prazos de acordo com os objetivos familiares e patrimoniais da pessoa física ou da pessoa jurídica, ah, e efetivamente recomendo que haja o acompanhamento por um tributarista. Portanto, você tem duas lógicas diferentes: REARP e ganho de capital. O planejamento bem feito pode gerar uma economia relevante de imposto de renda. E aqui, no escritório Gabriel Quintanilha Advogados, nós estamos efetivamente disponíveis para fazer uma análise individualizada de cada caso para que o nosso cliente seja efetivamente bem atendido e informado sobre qual vai ser o melhor regime para ele. E com isso, eu gostaria de agradecer a participação daqueles que estiveram nesse primeiro webinar e dizer que essa vai ser uma conduta recorrente do escritório. Faremos novos webinários com novos assuntos para que os nossos clientes estejam sempre atualizados com informação fidedigna e de qualidade, e não essas informações desencontradas que efetivamente estão por aí nas redes sociais. Agradeço enormemente a participação de todos, e esse vídeo foi gravado e será disponibilizado no nosso canal do YouTube.
Gabriel Quintanilha Advogados. Muito obrigado e até a próxima.